Você sabe quais são os jogadores brasileiros que vão disputar a próxima Eurocopa? É a maior lista de forasteiros verde e amarelos a disputar uma edição dessa competição, que é a segunda maior competição de seleções do mundo. Aguenta aí, são só 6 segundinhos, depois da vinheta eu volto com a lista. Se o pitaco é meu, teu pitaco aí no futebol. Uma corretada de leve vale a pena. E aí, tudo bem? A próxima edição da Eurocopa começa no próximo dia 11 de junho. É isso mesmo, começa em 21, mas o nome oficial da competição é Eurocopa 2020. A organização achou por bem manter o nome oficial, já que a competição ia ser realizada no ano passado e foi adiada por causa do problema de calendário que a gente teve com a pandemia. Mas o nome oficial, então, é Eurocopa 2020, apesar de acontecer em 2021. Serão 7 brasileiros que vão disputar, que vão entrar em campo a partir da próxima sexta-feira, dia 11 de junho, para disputar a Eurocopa. É a maior quantidade de jogadores brasileiros a disputar uma edição de Eurocopa desde o início da sua história, lá em 1960. Aliás, você quer saber quais foram os países campeões de cada edição? Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo e também no primeiro comentário aqui fixado um link por um vídeo curto que a gente fez, um short, mostrando quais são os campeões, quais foram os países campeões em cada edição de Eurocopa. Depois dá uma conferida lá. Essa história de jogador brasileiro disputando a Eurocopa não é nova não. Começou lá em 1996, quando Donato, que é um volante que jogou no La Coruña, principalmente da Espanha, disputou a Eurocopa que foi sediada na Inglaterra. Aliás, a seleção campeã dessa edição foi a Alemanha. Então, essa história de forasteiro brasileiro disputando uma Euro começa lá em 1996. A edição que teve mais jogadores havia sido a última edição, a de 2016, quando Portugal foi campeão. Eu vou deixar a listinha aqui do lado dos jogadores que disputaram essa Euro 2016. São só 2 jogadores remanescentes lá de 2016 que vão disputar também essa edição de 2020. Vamos começar então a nossa lista aí dos 7 brasileiros que a partir da próxima sexta-feira vão entrar em campo para quem sabe aí se consagrar campeão europeu. Aliás, na edição passada a gente já teve um campeão que foi o Pepe, né? Que levantou a taça, levantou o troféu com a seleção de Portugal. Vamos lá para a lista então. A seleção que possui mais jogadores brasileiros é a seleção italiana. O primeiro jogador na nossa lista é o Emerson, lateral esquerdo. Hoje ele defende o Chelsea. Ele começou a sua carreira profissional no Santos, aqui no Brasil, mas bem cedo, com 20 anos de idade, acabou se transferindo para o futebol italiano. Ele chegou no Palermo, então, como eu disse, com 20 anos de idade, depois ele se transferiu para Roma e, mais recentemente, teve a sua transferência para o Chelsea. Ele está lá no time inglês desde 2018. Aliás, foi campeão da última Champions agora. O Emerson já disputou 15 jogos pela seleção da Itália, ele que fez a sua estreia na Azzurra em 2018. Tem uma curiosidade, o Emerson já jogou também com a camisa da seleção brasileira nas categorias de base. Ele fez alguns jogos com a seleção sub-17. O próximo jogador da lista que também defende a Itália é o Jorginho, que é companheiro de clube do Emerson. Ele também joga atualmente pelo Chelsea e também foi campeão da última Champions League. O Jorginho tem uma história diferente. Ele se mudou para a Itália com 16 anos, lá em 2007. E começou a sua trajetória no futebol nas categorias de base lá na Itália mesmo, na equipe do Verona. Depois de lá, ele se transferiu para o Napoli e então a última transferência para o Chelsea, que é o seu clube atual. Ele está na equipe inglesa desde 2018 também, assim como o companheiro dele, o Emerson. O Jorginho já defende a seleção italiana há mais tempo, desde 2016 ele está sendo convocado e ele já fez 28 partidas pela Azzurra. O próximo da lista é o Rafael Toloi, também outro brasileiro que defende a Itália. Rafael Toloi, ele saiu do Brasil já com um pouco mais de idade. Ele iniciou a sua carreira nas categorias de base do Goiás, jogou pela equipe profissional do Goiás, depois se transferiu para o São Paulo. E daí ele foi para a Itália. Ele chegou na Itália com 24 anos de idade e foi transferido do São Paulo para Roma. Da Roma, ele foi transferido então para o seu atual clube, a Atalanta. Aliás, a Atalanta que ele chega a ser até capitão na maior parte dos jogos da equipe italiana. E ele defende o clube desde 2015. O Rafael Toloi começou a ser convocado para a seleção italiana muito recentemente, inclusive nesse ano ainda de 2021. Ele só fez 3 jogos pela seleção italiana, mas já vai disputar aí a grande competição de seleções lá da Europa.
O Rafael Tolói é outro jogador, assim como o Emerson, que também já vestiu a amarelinha. Ele já fez alguns jogos com a seleção sub-20. Fechada a nossa listinha aí dos jogadores que vão defender a Itália, a gente vai para o próximo da nossa lista de forasteiros brasileiros. É o Mário Fernandes, ele defende a Rússia. Esse já é mais conhecido para quem acompanha futebol. Inclusive, ele disputou a última Copa do Mundo. Mário Fernandes é lateral direito. Ele surgiu no São Caetano de São Paulo, aí se transferiu para o Grêmio e com 22 anos de idade, então, ele acabou se transferindo para o futebol russo, para o CSKA Moscou, que é o clube que ele defende até hoje. Ele chegou na Rússia com 22 anos de idade e está lá desde 2012. Ele, como eu disse, já disputou inclusive Copa do Mundo defendendo o país e já atuou em 29 partidas. Aliás, o Mário Fernandes ele jogou um jogo com a camisa da seleção brasileira adulta. Foi um amistoso contra o Japão, 4-0 inclusive, o resultado do jogo. Mas depois ele acabou se naturalizando russo e assumiu aí o papel de lateral direito, inclusive capitão em algumas partidas da seleção russa. Ele acabou assumindo essa posição aí e optando por defender a seleção do país que ele vive desde 2012. O próximo da nossa lista também está lá por aquelas bandas da Rússia. É o Marlos, ele vai defender a Ucrânia na Eurocopa. O Marlos surgiu no Curitiba, depois se transferiu para São Paulo e teve uma passagem pequena por um time uruguaio, o Rentistas de Montevidéu. Depois de lá, ele se transferiu para o Metalist da Ucrânia e aí foi para o seu time atual, o Shakhtar. O Marlos já jogou pela Ucrânia em 25 oportunidades e ele está lá no país desde 2012. É mais um brasileiro que vai jogar essa Eurocopa. Outro jogador brasileiro que também vai jogar a Eurocopa é o Thiago Alcântara, vai defender a seleção da Espanha. O Thiago Alcântara, que é filho de um jogador famoso, o Mazinho, né, que inclusive defendeu a seleção brasileira, foi campeão com a seleção brasileira na Copa do Mundo de 1994 nos Estados Unidos. O Thiago Alcântara, ele nasceu na Itália, quando o pai dele ainda era jogador e defendia o Lecce da Itália. Depois ele se mudou para a Espanha junto com o pai dele, que teve uma carreira bem sólida na Espanha, no futebol espanhol, defendendo o Valência, o Celta de Vigo. Ele chegou a se mudar para o Brasil, mas com 14 anos de idade ele acabou se mudando definitivamente para a Espanha e fez a sua categoria de base toda no Barcelona. Do Barcelona ele se transferiu para o Bayern de Munique, onde foi campeão de tudo que tinha direito, e desde o ano passado então ele acabou saindo do Bayern e se transferindo para o Liverpool, que é o seu atual time. O Thiago Alcântara já jogou 42 vezes com a seleção espanhola, inclusive sendo titular em várias dessas partidas. O Thiago, então, é mais um jogador brasileiro que vai disputar essa Eurocopa, defendendo a Espanha, nesse caso, e ele está lá no país desde 2011. Antes de ir para o último nome da nossa lista, eu quero te fazer um pedido. Se inscreve aqui no canal, é rapidinho, não vai te custar nada e você vai estar ajudando demais aqui o meu trabalho. Outra coisa, se você gostou do conteúdo e não quer perder nenhum vídeo que a gente coloca aqui no canal, ativa as notificações clicando nesse sininho que tem aqui embaixo. Mais um pedido, é o último, eu garanto. Dá um like no vídeo, deixa seu comentário. Isso é muito importante para mim, porque assim eu tenho um retorno seu, se o vídeo está agradando ou não, se o conteúdo que eu estou colocando aqui está sendo legal ou não. Beleza? Então fica à vontade, dá um joinha ou dá um não joinha aí, pode ficar à vontade. O importante é ter esse seu retorno, a sua opinião a respeito desse vídeo. E vamos para o último nome da nossa lista, então, é o zagueiro Pepe, que na ausência do Cristiano Ronaldo é o capitão da seleção portuguesa que é a última campeã da Eurocopa. O Pepe saiu do Brasil, ele defendeu o Corinthians alagoano e saiu de lá para o Marítimo de Portugal. Do Marítimo ele foi para o Porto e depois fez a sua carreira ultra consolidada na Europa, defendendo o Real Madrid, ganhou tudo que podia no Real Madrid, se transferiu depois para o Besiktas e aí voltou para o Porto, que é a sua atual equipe. O Pepe já tem 38 anos de idade e ele já fez mais de 100 partidas pela seleção portuguesa. Ele está lá no país desde 2001 e desde 2007 ele está sendo convocado pela seleção portuguesa. O Pepe, figurinha carimbadíssima aí no futebol europeu, é o último nome aqui dos brasileiros
que vão disputar a próxima Eurocopa, a edição 2020, que vai acontecer em 2021. Bacana, né? A gente vai ter aí a oportunidade, quem sabe a gente vai ter a oportunidade de ver um brasileiro levantando aí o segundo troféu mais importante das competições de seleções do planeta futebol. Tomara que algum desses jogadores possa repetir o que o Pepe fez na última edição, quando foi campeão. É isso, pessoal, eu vou ficando por aqui. Um abraço para todo mundo e aquele recado de sempre. Se o juiz apitou, tá apitado. Então, bola para frente, levanta a cabeça, segue o jogo e bom futebol. Valeu, um abraço!